Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade com nossa terceira aula do módulo de diabetes. Então, iremos abordar nessa aula os sinais clínicos, o diagnóstico e o tratamento da diabetes mellitus. Então, os sinais e sintomas de diabetes, eles são bem clássicos, né? Mas dentre esses sinais e sintomas, nós temos os sintomas clássicos, né? Os sintomas menos específicos e as complicações crônicas. Então, nos sinais clássicos tem aquela tríade, né? Poliúria, polidipsia, perda inexplicada de peso e a polifagia, né? Que seria a poliúria, o excesso de urina, polidipsia, a sede excessiva, né? A perca inexplicada de peso, que é bem comum, e a polifagia, que seria a fome excessiva. Então, são os sinais clássicos, né? Então, geralmente o paciente, quando ele vem a ter o diagnóstico de diabetes, ele vai estar com uma desses sinais e sintomas, né? Os menos específicos seriam a fadiga, a fraqueza, a letargia, que vem pelo próprio quadro de hipoglicemia, né? A visão turva, né? Que melhora temporariamente a visão para perto, porém a visão ela fica turva. E prurido vulvar ou cutâneo, ou a balanopostite, que seria a cândida na região da glande do pênis, né? Então, bem comum, é tanto que nas mulheres aquela recorrência de cândida pode levar a um diagnóstico de diabetes, né? Uma cândida recorrente, né? Mais de 3 vezes ao ano. E as complicações crônicas, né, que já seria um grau de proteinúria, já com um comprometimento renal, neuropatia diabética, né, que vem aquele comprometimento nos nervos periféricos, principalmente trazendo um quadro de cãibras, parestesias, dores nos membros inferiores, né. Pode aparecer um quadro de retinopatia diabética, problemas na retina, catarata, que é bem comum também, e um quadro de doença arteriosclerótica, né? Infarto agudo do miocárdio, AVC, doença vascular periférica é comum, né? Além de pode ocorrer infecções de repetição. Então, sempre lembrar de investigar diabetes em pacientes que apresentam qualquer um desses sinais e sintomas. E o diagnóstico, né? Como seria o diagnóstico de diabetes? Muitos de vocês já viram, já fizeram, já realizaram, né? Ele é simples, rápido, né? Mas requer todo aquele quadro clínico, né? Você não vai fazer testagem de diabetes em todo e qualquer paciente, é tanto que nas unidades básicas existem um critério para se estar realizando a glicemia, né? Capilar. Então, tem que ter o quadro, né, clínico, os aspectos clínicos, né, que é a tríade clássica que eu já falei para vocês, ou apresentar a polifagia, ou a polidipsia, ou poliúria, perda de peso também. Geralmente os pacientes do tipo 2 são oligoassintomáticos, né? Ele pode apresentar queixas vagas e geralmente no tipo 2, 80% dos pacientes têm um quadro de obesidade. Aqui a gente tem os valores referenciais, né? Geralmente aqueles valores, né, na glicemia normal. Geralmente glicemia de jejum, ela tem que estar abaixo de 110. E na glicemia casual, que é aquela glicemia que você pode estar realizando no teste de glicemia capilar, né, a qualquer horário do dia, né, geralmente sem observar intervalo entre as refeições. Na glicemia de jejum, seria um jejum de 8 horas. Na glicemia casual, é quando o paciente chega na unidade, em qualquer horário do dia, tendo se alimentado, né? Então, ela tem que dar abaixo de 200. Já para diagnóstico de diabetes, né, a glicemia de jejum ela está maior ou igual a 126, né? E na glicemia casual é 200, né, com sintomas clássicos. Geralmente o paciente vai ter alguma queixa daqueles sintomas clássicos que foram relatados. Então, geralmente a gente tem que memorizar essa tabelinha.
né? Geralmente, para se diagnosticar e se ter uma conduta de um paciente com diabetes, a gente tem que ter esses valores na nossa mente, tá ok? Então, como rastrear e em quem? Geralmente pessoas com idade acima de 45 anos e pessoas abaixo de 45 com fatores de risco para diabetes. Um exemplo, né? Obesidade, história familiar de diabetes, geralmente pacientes de primeiro grau, história prévia de macrosomia fetal ou diagnóstico de diabetes gestacional. Hipertensão arterial também é um fator, dislipidemias e paciente com diagnóstico prévio de intolerância à glicose. Então, sempre está rastreando em pessoas, né, ou acima de 45 anos ou abaixo de 45 que tenha algum desses fatores de risco associado. Os exames solicitados na rotina de uma pessoa com diabetes, geralmente é a glicemia de jejum, o enfermeiro pode estar solicitando, hemoglobina glicada também, que é para ver a série dos últimos 3 meses, né, o nível de glicemia dos últimos 3 meses desse paciente, colesterol total com HDL, triglicerídeos, né, creatinina sérica e exame de urina, geralmente é a urina tipo 1. Essa fundoscopia, geralmente quem solicita é quando o paciente vai para a consulta médica, lá o médico pode estar solicitando se for a queixa, né, se o paciente tiver alguma queixa na visão. Então, são os exames de rotina que o enfermeiro pode estar solicitando na unidade básica. Então, quais as situações requerem o tratamento imediato do paciente com o uso de insulina, né? Geralmente quando ele tem emagrecimento rápido e inexplicado, quando ele está com um quadro de hiperglicemia grave, acima de 270, com sinais de cetonúria ou cetonemia, né? Geralmente é cetonúria, é a perca de corpos cetônicos na urina, e a cetonemia é quando o paciente já tem corpos cetônicos na corrente sanguínea. Quando ele tem um quadro de doença renal, quando ele está em situação de infecção ou cirurgia e quando está na fase aguda do AVC, do infarto, ou geralmente o paciente está criticamente enfermo. Então, são as situações que requerem o uso da insulina, que essa prescrição será feita através da prescrição médica. E geralmente quando o paciente tem complicações, né? Ele está com um quadro de hiperglicemia, né? Que já tem uma redução da secreção de insulina no pâncreas, que já tem um efeito da incretina no intestino, não é? Que a incretina ela é um hormônio que ajuda a absorver a glicose a nível intestinal. Então ele tem uma redução no quadro de hiperglicemia. Quando ele tem um aumento da lipólise, né? A quebra de gordura. Quando tem o aumento da reabsorção de glicose ou a queda da reabsorção de glicose a nível muscular, quando apresenta um quadro de disfunção dos neurotransmissores, geralmente esse paciente com quadro de hiperglicemia ele vai apresentar várias características, principalmente o aumento da produção hepática de glicose e o aumento da secreção de glucagon. Então, são várias as situações que o paciente com um quadro de hiperglicemia pode apresentar. E nessas situações, ele requer sim o uso da insulina. Então, nas complicações agudas também vai existir a necessidade, mas aí vai depender da prescrição médica. Então, geralmente, quais são as complicações do paciente com diabetes? Um quadro de hipoglicemia, uma queda brusca no nível sanguíneo de açúcar, um quadro de hiperglicemia que pode levar à cetoacidose diabética ou o estado hiperosmolar não cetótico. Vamos compreender cada um deles. No quadro de hipoglicemia, geralmente os níveis eles ficam abaixo de 60 a 70 milímetros por decilitro de açúcar no sangue, né? Então, o paciente vai ter um quadro de fome, né? Tontura, fraqueza, pode desenvolver todos os sintomas ou alguns, né? Dor de cabeça, confusão,
pode entrar em coma, convulsão, sudorese, taquicardia, apreensão e tremor. Geralmente, nesses quadros, orienta-se o paciente a ingerir algum açúcar, né, para aumentar esses níveis. É um quadro, é uma complicação mais, vamos dizer assim, mais leve, mais branda das complicações que a diabetes pode provocar no paciente. Já na descompensação por hiperglicemia, né, a gente vai ter o quadro cetoacidose diabética, que é uma emergência endocrinológica. Geralmente ele traz uma deficiência absoluta ou relativa da insulina, pode ser letal, né, com um quadro de mortalidade em torno de 5%. E no quadro de cetoacidose, o paciente geralmente é comum nos pacientes do tipo 1, né, quando o diabetes realmente está descompensado, e ele pode apresentar uma polidipsia, a poliúria, a enurese, né, que seria aquela perda involuntária de urina, o hálito cetônico, a fadiga, a visão turva e uma náusea associada à dor abdominal. Geralmente ele pode apresentar vômito, desidratação, hiperventilação e o estado mental alterado. Então, geralmente, pacientes, quando tem esse quadro, é quadro de emergência endocrinológica, tem que ser avaliado a nível de UPA e não mais de unidade básica de saúde. Já a outra situação de hiperglicemia, né, complicação aguda da hiperglicemia, seria a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica. Geralmente é hiperglicemia grave, acima de 600 a 800 mg/dl, né, acompanhada de desidratação e alteração do estado mental. É comum nos pacientes de diabetes tipo 2, né, e os indivíduos de maior risco são os idosos, cronicamente doentes, debilitados e aqueles idosos institucionalizados. Os fatores de riscos podem ser desencadeados quando o paciente, associado a esse quadro de descompensação de diabetes, ele tem um AVC, um infarto agudo ou algum quadro de infecção, né? Principalmente quando eles são acometidos por pneumonia. Então, o paciente com suspeita, eles devem ser encaminhados e realizado o manejo clínico através de uma emergência, geralmente unidades de pronto atendimento. Nas complicações crônicas, nós vamos ter, né, as complicações microvasculares, geralmente prevalente de diabetes tipo 1, que seria mais comum nefropatia, né, a complicação, inflamação dos nervos, né, periféricos, retinopatia, complicação na visão e nefropatia, complicações renais, né, retinopatia, complicações a nível visual e neuropatia, complicações a nível de nervo periférico. Nas complicações macrovasculares, vamos ter mais prevalentes no diabetes tipo 2, o infarto agudo do miocárdio, né, o derrame, o AVC, ou amputações de membro. Muito comum, nós estamos tendo um quadro grande e recorrente de pacientes com complicações de amputações, geralmente pacientes com diabetes descompensados, né? E até mesmo pacientes com jovens, né, com membros já amputados. E o tratamento, né? O tratamento do diabetes, ele se dá através da dieta, né, atividade física associada, hipoglicemiantes orais e ou insulina, se for o caso, e o autocuidado. Então, o paciente ele tem que estar ciente que sua doença é crônica, não tem cura, né, e vai ter que ficar fazendo tratamento para o resto da sua vida, associada a um hábito de vida, um estilo de vida saudável. Nós iremos ter as drogas que aumentam a secreção pancreática de insulina, seriam as sulfonilureias, e as drogas que melhoram a ação periférica da insulina seriam as biguanidas, além das insulinas NPH irregular, e geralmente essas drogas elas são distribuídas a nível de atenção básica, né? O paciente recebe sua insulina, recebe suas
metformina, suas medicações a nível de atenção básica. Nas sulfonilureias, nós vamos ter, né, elas vão estimular o pâncreas a secretar uma quantidade de insulina suficiente para metabolizar a glicose, né? E as mais usadas são a clorpropamida, 250 mg ou 125 mg, que são as medicações de primeira geração, ou a glibenclamida, 5 mg, que é muito comum na atenção primária. Em relação às biguanidas, estas não têm ação direta sobre as células beta, então elas necessitam de insulina para agir. Produz efeito por facilitar a ação de insulina sobre os sítios receptores periféricos, como a gente viu lá na aula da fisiologia da diabetes, né? A mais utilizada é a metformina, temos a apresentação de 500 e 850 mg. Geralmente, ela vai fazer a captação de glicose no tecido muscular e adiposo, ela vai reduzir a produção hepática de glicose, vai reduzir a absorção intestinal de carboidratos e vai reduzir o apetite. Então, as biguanidas, elas têm uma ação muito boa, uma resposta muito boa em relação a longo prazo, né? E aqui nós temos as apresentações biguanidas, temos a metformina tanto de 500 como 850, vocês vão ver a nível de atenção primária, as de 500 mg, pode ser prescrita até 3 vezes ao dia, né? E as sulfonamidas, temos a glicazida, também muito comum, 30, 60 e 80 mg, e a glibenclamida, que é a mais utilizada, 5 mg, podendo ser utilizada até 3 vezes ao dia, de acordo com a prescrição médica, né? Já a insulina, nós temos a nível de SUS, né? A regular, que aqui a gente tem que ter atenção, principalmente a regular, ela tem uma ação rápida e a apresentação dela é cristalina. Isso é questão de concurso, temos que estar atento a esse quadrinho também, pessoal. Então, nunca esqueçam, a insulina de ação rápida, regular, ela tem um aspecto cristalino. Já a NPH, né, que é a ação intermediária, ela tem um aspecto leitoso, turvo, né? Isso não pode ser confundido e o paciente que faz uso também deve saber dessas características. Geralmente a NPH é recomendada a dose noturna e a regular ela deve ser feita antes das refeições. E essas insulinas, todas elas têm a concentração de 100 unidades por ml. Em relação aqui, nós temos uma tabelinha trazendo todos os fármacos utilizados no tratamento da hiperglicemia do diabético, né? A metformina, nós temos, como já vimos, a apresentação de 500 mg, que pode ser fracionada até 3 vezes ao dia durante as refeições. As sulfonilureias, que a mais utilizada, né, a glibenclamida, 2,5 mg, 20 mg, mas geralmente a gente vai encontrar de 5 mg a nível de atenção primária, pode ser utilizado de 1 a 2 vezes ao dia. E temos a glicazida, né, que pode ser utilizada também, tem várias miligramas, né, até 3 vezes ao dia pode ser utilizada. Já a insulina, a NPH, ela pode ser utilizada 10 unidades ao deitar, né, e pode ser aumentado gradualmente essa dosagem de acordo com a necessidade ou a não adesão ao paciente ao tratamento ou por alguma descompensação no seu organismo, como um quadro de infecção, né? Pode ser aumentada gradualmente 2 unidades por dia, né? E reduzir 4 unidades quando houver um quadro de hipoglicemia, isso aí vai da prescrição médica. E, se necessário, utilizar 1 a 2 vezes ao dia, né, na NPH. Já a regular, em situações de descompensação aguda, pode ser feita ou pode se associar à NPH e esquemas de injeções múltiplas. Mas aí quem vai fazer essa prescrição é o médico. Aqui nós temos os locais de aplicação,
né? Nos braços, geralmente parte externa e superior, pode ir fazendo o rodízio para evitar a lipodistrofia local, as dores, né? Já que o paciente vai tomar essas doses diariamente. Nas coxas, parte anterior e lateral, o próprio paciente pode estar fazendo essa auto-aplicação. Região abdominal, vocês veem aí na imagem, onde o paciente pode aplicar, né, um pouquinho mais abaixo do umbigo, um pouquinho mais acima, quadrante superior, e na região glútea também pode ser feito. Então, ele vai criar um esquema, né, junto à consulta de enfermagem, o paciente pode criar um esquema de rodízio, né, horário, anti-horário, desde que ele não confunda, né, onde foi a última aplicação, que é para que esse rodízio ele tenha um sucesso nesse rodízio. Tá ok, pessoal? Então, próxima aula, vamos dar continuidade com o assunto, né, abordando justamente essas questões relacionadas à insulina, preparo e armazenamento, tá ok? Tenha um bom dia e até a próxima.